da nossa cidade e mamãe adotiva há bastante tempo já, né, minha Xará Marlene? Seja bem-vinda aqui aos microfones. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, as minhas colegas, amigas aqui da rádio. Obrigada. Sou sorizense já há 40 anos. Muito bom. Tenho contribuído muitas coisas aqui. Para a cidade, né? É um prazer receber a senhora aqui para falar um pouquinho dessa experiência. Hoje, mais especificamente, da experiência da mamãe adotiva, né? Marlene adotou 2 crianças, é isso? Conta pra gente quando foi isso, como é que foi isso, lá do comecinho, se você puder lembrar. Lembra, Bom, né? Eu lembro muito bem. Legal. Foi assim, uma luta, né? Uma batalha. Eu sempre quis ser mãe e casei e a minha expectativa, a nossa expectativa era ter 6 filhos. Nossa. Eu queria muito ser mãe. Muito E, corajosa, uma mãe muito corajosa. Aí, assim, fui muito guerreira, né? Eu lutei muito, muito na medicina, em todos os mecanismos que existiam. Também me agarrei muito em Deus, pedindo, né, essa gestação, e ela não veio. E aí a gente optou pela adoção, mas com muito amor e carinho. E eu sempre lembro as pessoas quando me pedem que, assim, quando nós fomos entrevistados, que tipo de criança? Isso, assim, me impressionou muito. Se nós aceitávamos uma criança deficiente, uma criança, que cor, que isso, que aquilo. Aquilo, assim, Te chamou a atenção essas perguntas? me chamou a atenção, mas ia um pouco contra a minha natureza, essa definição. E foi quando a gente falou assim, a criança pode ser loira, pode ser morena, pode ser ruiva, do jeito que Deus mandar será, né? Mas a gente queria muito e esperou muito. Esperamos a primeira adoção 2 anos, né? A gente fez tudo legal e apareceu uma menina linda, maravilhosa, loirinha, dos olhos azuis. Olha só. E eu, como mãe, ouvi a história, a entrega da barriga da mãe nos bastidores, na época, em 1997. E fui mãe e fui conhecê-la e vê-la com 11 dias. Ela já estava dentro de casa, eu estava num retiro em São Paulo e não soube que eu era mãe. Eu não fiquei sabendo. Quando eu estava lá, soube quando chegou em casa. Quando eu estava nas proximidades de chegar em casa, eu fui Legal. avisada que eu era mãe Que legal. de uma menina. Foi muito emocionante, assim, nossa, eu queria ver, eu criei muita expectativa. O seu esposo que recebeu ela, Sim. então, no primeiro momento? Foi o meu marido que legal. recebeu e a madrinha hoje que, inclusive, amamentou uns dias, né? Olha só. Ela que ajudou a cuidar da menina. Como que chama ela? A sua filha? Raíza? Raíza. Que legal. Hoje ela está com quantos anos? Ela está com 28 anos. 28 e já lhe deu netos. Já me deu um casalzinho de netos, uma menina, Diana, com 4 aninhos, e o Gael, com 3 aninhos. Muito bem. A imagem que está na tela está aparecendo, olha para o seu lado aí, para quem está nos acompanhando pela live e nas TVs também. Esses são os 2 que você adotou, é isso? É a sua filha? São os 2. E o seu filho, que foi o segundo adotado. Então, fala sobre ele para nós. Falar do Natan, Natan. para mim ainda é um pouco difícil, né? Mas, enfim, eu quero falar com alegria e honrá-lo nesse momento. Certo. Dizer para quem é mãe adotiva, é mãe 2 vezes. Sem dúvida. Porque eu tenho, assim, um amor incondicional pelos meus filhos, que hoje eu dou tudo que eu tenho. E na época daria também, né? Sempre fui mãe onça. É uma mãe que lutou muito, né? Pela vida dessas crianças, porque os 2 vieram para casa, assim, muito doentes, né? A gente, assim, lutou uma vida. Mas falar do Natan é muito especial, porque também a gente, depois de 6 anos, nós queríamos mais filhos, né? Fiz inseminação, lutei na medicina, não consegui ser mãe biológica, mas não foi fuga, foi amor.
Aí fomos buscar novamente a adoção. Tivemos preferência, tinha que ser menino ou menina? Não. A gente fez da mesma maneira que fez com a menina, fez com o menino. Podia ser menino, podia ser menina, podia ser do jeito que Deus mandasse. Muito e bem. Veio o Natan. Em 2003, nós esperamos 2 anos, veio o Natan para nós, né, o comunicado que essa criança tinha nascido. Novamente, eu não estava na cidade e olha o pai só. Fez o papel de mãe de novo. Esta cegonha é fantástica contigo. Ela gosta de surpreender você, né, minha xará Marlene? Aí, assim, também eu fiquei muito emocionada quando recebi a notícia. Eu estava em Vera, estava ilhada num retiro. E recebi essa notícia às 10 horas da manhã, num sábado, que eu era mãe de um menino. E aí eu fiquei muito emocionada, eu queria ir embora e não consegui ir para casa também. Mas daí, quando eu consegui chegar em casa, a minha surpresa foi assim, ela foi estrondosa. Eu entrei dentro de casa, eu tinha a menina com 6 anos, a Raíza, loirinha dos olhos azuis. E aí, esta loirinha estava com o meu menino Natan, com os olhos jabuticaba no colo. Que delícia. Moreno. Bonito. E aí, assim, eu sempre comparo, né? Eu tive o café e o leite. Que legal. E assim, nossa, eu sou muito realizada como mãe, né? E quero falar para todas as mães. Independe de você ser mãe biológica, você ser mãe adotiva, é um amor que transborda. Eu tenho exemplo para falar de mim, né, como mãe. Eu penso assim que a gente tem um amor além quando a gente adota. Porque eu não tenho experiência de mãe biológica, né? Eu não sei como seria, né? Mas eu vivo pelos meus filhos. Hoje eu não tenho mais o Natan no toque físico. Né? Porque o Natan já fez a passagem dele, fez a Páscoa dele. Mas, assim, eu honro muito ele, né? Vou honrar para o resto da minha vida. E o mês de maio, para mim, é um mês que eu sofro bastante, né? Foi neste mês que o Natan sofreu um acidente? Não, ele faleceu. A tragédia foi em outubro. Mas, assim, por ser mãe. Entendi. Daí, assim, isso eu vivo, assim, mexe muito comigo, né? Porque eu queria a presença física, mas a gente também entende que não é possível mais. E dizer para todas as mães, hoje eu choro pela saudade que eu sinto dele, né? Mas também estou feliz, assim, os 20 anos que eu pude tê-lo. Que você conviveu com ele. E que esta mãe biológica me concedeu essa criança para mim me realizar como mãe. Sim. Né? Então, eu sou realizada, sou feliz. Hoje eu choro de saudade. Eu não choro pela partida dele, né? Mas sou feliz. Dá para falar o que consola o coração de uma mãe numa situação como essa que você viveu? Você consegue identificar o que te trouxe conforto? O que me traz conforto, que assim, a gente deu o que tinha para dar, o melhor. Acertamos tudo? Não, a gente não acertou tudo. Eu, como mãe, eu sempre fui muito correta, eu fui muito de prezar pelos valores e princípios familiares e morais. E isso, os nossos filhos tiveram o melhor. E o Natan, ele trazia muita felicidade. Ele era feliz, porém, ele era bastante na dele, assim, fechado. Mas comigo, mãe, mulher, ele tinha uma facilidade. Ele era muito meu, sabe? Ele se abria muito comigo e a gente sempre conversava muito. Eu amava esse menino incondicionalmente. Hoje, uma coisa que assim, me faz muita falta. Ele dizia assim, mãe, olha como eu cresci. Olha como eu sou lindo. Ele se achava lindo. Ele era vaidoso.
Ele é lindo. A E gente ele vê, passava a né, mão no imagem rosto dele. e falava assim, olha como minha barba é linda. Então, ele queria ouvir da mãe dizer, realmente você é lindo. Que delícia. E eu falava para ele, Que bom. você é um filho cheiroso, você é um filho lindo, você... Tá aí a dica para as mamães. Milena, você pode emprestar o fone para ela ajustar um fone? Tem um recado para a nossa querida mãe que está aqui trazendo seu depoimento. Muitas pessoas dizendo que estão ouvindo a rádio, que estão emocionadas, né, de ouvir. E tem uma amiga sua que tem um recado. Pode abrir aqui, produção? Vamos lá. Tá aberto aqui. Agora sim. Eu estou ouvindo a Rádio Sorriso, sou muito amiga da Marlene. E pode falar para ela que a Claudete, eu fui no chá de bebê da Raíssa. Raíssa? Que emoção ouvir ela falar. Parabéns, Rádio Sorriso. Obrigada. Tá registrado aí. Muita gente ouvindo e eu tenho certeza que você mexeu, Marlene, com o coração de muitas mães. A gente te respeita muito por você dividir. Eu sei que não é fácil, né? Eu me emociono e nem conheci pessoalmente, né, o seu filho, mas eu tenho certeza que ele continua sendo seu filho, esteja onde estiver, grato, né? E nós todos somos por você dividir aí essa emoção toda, né, que você viveu, como você disse, por esses 20 e tantos anos que você teve ele do seu lado como um presente que essa mãe biológica te deu. E a sua outra filha que continua contigo e te dando alegria, e agora 2 netinhos, né? Parabéns também, tá? Obrigada, obrigada. Quer deixar mais algum recado para quem está nos ouvindo? A gente só tem a agradecer por você estar aqui hoje. Eu quero, assim, agradecer à rádio, né, pela oportunidade, porque toda vez que a gente fala dos filhos, eu acho que a gente se liberta de algumas emoções que estão guardadas, né? Uhum. Eu acho que é cura para mim, eu sou muito grata mesmo a vocês. E grata ao Lions Club por essa família que sempre nos acolheu muito. E na hora da dor, a gente é muito acolhido, né? Então, assim, a todas as mães, que seja o dia mais feliz do mundo. E dizer que quando eu não era mãe, eu ia na porta da igreja e eu ficava olhando aquelas mães vibrando por um mimo que ela recebia na porta da igreja. E eu dizia, por que não dão mimo para mim? Mas eu não fazia parte ainda de ser mãe. Ainda, de certa Ainda palavra. na época, né? E quando foi o meu primeiro dia das mães, eu deslumbrei da alegria. Porque eu também queria ser mãe, né? Que legal. Então, assim, parabéns a todas as mães que estão aqui comigo na mesa, na Rádio Sorriso, né? Que vocês tenham o melhor dia. Obrigada, muito obrigada. Milena. Uma pergunta, Marlene. Como a gente entrevistou várias pessoas, várias mães, né? Tanto mães biológicas quanto adotiva. Qual a sua mensagem para uma pessoa que pensa em adotar um filho? Pensar, sim. Precisa ser muito bem pensado, precisa ser organizado. Porque adotar meramente uma criança não é fácil. Eu sempre, quando eu enfrentava os desafios, eu dizia assim, eu não comprei um boneco, eu não aderi um boneco, eu aderi uma vida. Então, quando você vai para adotar, pense bem antes para fazer realmente, na tristeza, nas alegrias, você tem que pensar tudo maduramente, porque é um amor que transborda. Então, adote, porque esta criança pode ser transformada. Que legal. Obrigada, Marlene. Parabéns. Feliz Dia das Mães, tá? Mesmo que venha com a saudade junto, vai ser feliz com certeza. Nós todos aí vibramos por você. Parabéns pelo seu exemplo. Obrigada.